Quer um café? Gente, esse café tá fresquinho. O Igor, talentosíssimo, fazendo café. Vou dar um golinho. Você tá tomando um cafezinho aí? Fez um chá, uma pipoquinha para acompanhar esse papo? Olha só, hoje a minha convidada é uma artista. Há uns anos atrás, ela fez uma viagem missionária para o Haiti. E ela percebeu uma coisa, que a arte podia chegar em qualquer lugar e tocar corações, independente da língua. E foi aí que ela criou a ABA, uma empresa onde ela coloca no papel, com aquarela, com muita criatividade, a palavra de Deus. Porque aí, independente da língua, a palavra do Senhor vai chegar em todo lugar. Então, hoje eu quero tomar um café com a Flávia Norte. Olá. Amiga, quer um café? Eu aceito. Obrigada. Imagina. Enquanto a Flávia está colocando ali o cafezinho, eu preciso mostrar para vocês a minha xícara, que tem uma arte da Flávia. Eu ganhei essa xícara da Vanessa Ornelas, que é a Metamorfose. Gente, olha que coisa mais linda. E, amiga, você tem que mostrar a sua também, porque a sua também é uma arte que você fez. Verdade. A minha, na verdade, fala dos filhos. Que os filhos são herança do Senhor. E como os filhos mudaram muito minha vida... Os filhos não, né? Um filho mudou muito minha vida. Essa caneca é muito significativa para mim. Ai, que linda. Eu vou aproveitar também e mostrar um quadro que eu tenho. E, gente, olha que coisa profética. Essa mulher é profética demais. Sabe por quê? Eu comprei esse quadro dela há quanto tempo atrás? 2 anos, 1 ano e meio. Faz um bom tempo. E assim, eu não pensava em fazer um podcast. E olha o desenho. Não deixe de falar. Eita Deus! Eita. Olha que coisa linda. Eu vou deixar aqui do lado para compor o nosso cenário. Ai, amiga, obrigada por aceitar o convite, tomar esse cafezinho. Sempre que eu tomo um café com você, vem tantas ideias boas. A última vez a gente tinha tomado um café na Starbucks, no Shopping ABC. Sim. E veio a ideia, né, de livro, de jogo, Muitas de um monte ideias, de coisa. né? Os criativos juntos, as ideias fluem, né? É verdade. Mas eu quero que você conte para o pessoal que está assistindo como tudo começou. Como que essa viagem para o Haiti mudou a sua vida? Bom, a viagem no Haiti, na verdade, mudou a minha vida completamente, porque foi logo na minha conversão. Uma das primeiras vezes que eu pisei na igreja, estava lá alguém falando do Haiti, que foi logo que aconteceu o terremoto, em 2012, eu acredito. E que lá tocou meu coração. Porque, assim, eu nem era convertida antes ainda, mas, assim, sempre que há essas causas naturais, desastres, pessoas precisando, sempre isso tocou meu coração. Assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero ajudar. E aí, na igreja, começou a ter esse movimento de fazer as missões para o Haiti. E era muito legal, assim, porque as pessoas se ajudavam. E as pessoas falavam assim, eu não quero ir, eu não me vejo indo, mas eu quero te ajudar a ir. Então, pagavam passagem um do outro, a gente arrecadava recursos financeiros. E foi muito legal, eu fiz 3 viagens para lá. E aí foi transformando, né? Porque você vê uma realidade totalmente diferente da nossa. De escassez, é tudo diferente. Tudo diferente. Né? Nem tomar banho lá a gente toma direito, né? Então, quando você vem assim com um sentimento de gratidão tão grande, Mari, tão grande. E a gente vê assim que, o que a gente hoje a gente acha que é pouco aqui, é tanto para as pessoas. E aí aquilo começou a me despertar assim muito forte, essa questão de abençoar, de poder ajudar, de fazer o que fosse possível para... No início foi recursos financeiros, né? Alguns anos depois que veio esse estalo, assim. Porque quando a gente foi, a língua dele... Algumas pessoas falam português, muitos falam inglês, e a língua oficial é o crioulo, que é uma mistura da língua nativa com o francês. Então, você vê, assim, a mistureba de línguas que é. E aí, a gente tinha dificuldade de se comunicar com as pessoas. E aí, ao longo dos tempos, eu fui falando assim, a arte, ela tem esse poder de romper barreiras e falar com as pessoas, ao coração das pessoas. Porque hoje, assim, no Instagram, às vezes, algumas pessoas mandam mensagem e falam assim, eu não faço ideia do que é escrito, mas eu sei que essa arte tem alguma coisa boa, assim. Fala pra mim, ou fala assim, que é o diferente, né? Que eu acho que é o mais legal. Pra mim, essa arte significa alguma coisa. Pra pessoa que tá recebendo,
ela vai receber de uma forma totalmente diferente, porque foi como chegou o coração dela. Isso tem muito a ver primeiro com Deus, né? Como Deus ministra o coração de cada uma, porque eu acredito que tudo que a gente faça é profético. Esse termo profético, depois a gente até pode falar um pouco, porque não é ser profeta, é você colocar Deus em tudo que você faz. Então, quem fez esse cafezinho aqui pode ter colocado ali a presença dele, assim, aqui, né? E a gente está sendo abençoado. Tudo que a gente faz, tudo que a gente coloca a mão, a gente pode ser profeta, né? Profetizar bênçãos na vida de alguém. E aí, quando eu comecei a fazer, assim, essas pinturas, eu tinha esse intuito, né? De que chegasse nas pessoas de uma forma diferente. E que da mesma forma que a gente fala que a palavra se renova, o que falou para mim, fala diferente para você. Então, que nem no caso que você comentou, desse microfone, foi pintado para uma outra situação e uma outra fase da vida, né? E você adquiriu também uma outra fase da sua vida, mas às vezes a gente não tem noção do que vai acontecer no futuro. E às vezes Deus já sabe. Então pode ser que naquele momento esse quadro falou com você de uma forma e hoje ele fala de outra forma e amanhã ele vai falar de outra forma. E assim é a arte. Ela vai se renovando de acordo com o que você vai vivendo, do que você vai passando. Isso independente se você fala português, se você fala crioulo, se você fala francês, inglês, não é? Então isso, assim, foi ajuntando as pecinhas, sabe, Mari? Foi ajuntando essa questão dos recursos financeiros, que eu trabalhava com agência de publicidade, né, na época, e eu encontrei, assim, na venda dos quadros, depois eu falo um pouco como começou, né? Mas na venda dos quadros, uma forma de arrecadar recursos, e eu destinava tudo, praticamente, na época, como eu tinha uma outra fonte de renda, para abençoar os projetos, quando tinha outras missões, as missões por aqui mesmo, porque eu sempre tive esse coração doador, assim, abençoador. Então, você fala assim, Deus, por favor, me abençoa mais, porque eu quero abençoar mais pessoas. Então, isso foi meu, assim, sempre teve no meu coração. E aí, assim, eu fui juntando a minha raiz artística, a minha vida artística, assim, com esses propósitos. E eu falo, assim, que Deus é muito bom comigo, Mari. Muito bom. Porque eu vejo, assim, às vezes... Deus me chamou para ir para Angola, para um país, assim, destruído. Não, a Angola nem tanto, né? Mas eu digo, assim, um país em guerra, um país que... Coreia do Norte, que você não pode falar, que tem perseguição. Eu sei que para aquelas pessoas aquilo vai ser a melhor coisa do mundo, né? Mas eu falo assim que para mim, tudo que eu gostava de fazer, Deus me pediu para fazer. Eu desde criança gosto de pintar, desenhar, e Deus me pediu para pintar e desenhar. Eu sempre tive esse coração de doar. E ele me colocou numa situação que eu posso doar. Eu posso chorar aqui, tudo bem? Pode, chora, seja vulnerável. Pode acontecer de eu chorar. Então, assim, todas as situações da minha vida, assim, que eu tinha lá escondido alguma coisa, algum desejo, Deus me colocou de uma forma que ele pudesse me usar dessa forma. Então, assim, sou muito grata, assim, por viver isso. E é isso que eu quero passar com as artes da aba também. Quero que outras pessoas possam receber, ser abençoadas de inúmeras formas. Não pelo que eu desenhei em si, mas como aquilo vai tocar no coração das pessoas. Ai, que linda! E a arte é igual a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Quando eu comprei esse quadro, era por um outro motivo, realmente, como você falou. E que gostoso, assim, ver você aqui, compartilhando a sua história. Você é uma pessoa que eu admiro demais. E você tá aqui é uma forma que eu tenho de gritar pro mundo. Gente, a minha amiga, ela é demais. Vocês precisam conhecer ela. Ela é inteligente, ela é uma mulher de Deus. Olha pra ela. E a gente se conheceu na igreja, no Bola de Neve. Já fizemos amizade. Eu tava lembrando esses dias, a gente foi num show. Não sei se era do Jesus Culture ou do Third Day. Que o Robinho foi também. Bateu no seu carro, lembra? Na saída do estacionamento. O Jojo tava nesse dia também. Nem era meu marido ainda. Pois é. Nem era meu nada ainda. Era meu amigo só. Acho que o Tuco e a Evelyn estavam também. Sim. E, então, a gente teve uma amizade desde o começo, assim, sempre muito sincera. E depois a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, na época da Lustres Diamante, né? Verdade. Que a gente mudou a identidade visual. Depois, quando eu fiz o curso Eu Sou, gente, isso eu preciso contar. Foi muito legal. Eu queria que a Flávia fizesse a arte. Aí eu, Flávia... Nossa, verdade, nem lembrava disso. Não, e olha só, a Flávia já estava num momento de transição que eu quero que ela conte para vocês. Ela estava parando de trabalhar com agência, com a Norte Creative, né? E ela ia se dedicar já totalmente à aba. E eu falei, amiga, eu quero muito que você faça o logo do curso Eu Sou, tal. Aí ela falou, amada... Eu entreguei isso daqui para Deus, não vai dar. Aí eu lembro que eu falei, puxa, Deus. Eu falei, vou orar. Parece que eu tô me vendo no meu quarto. Eu ajoelhei e falei, Deus,
eu não sei. Como que eu vou fazer? E eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. E foi assim, foi no mesmo dia, assim. Eu conversei muito com você. E aí, horas depois, assim, eu tive uma visão, realmente, de digitais caindo. E eu lembro que eu chorei tanto, assim. Foi um mover, assim, do Espírito Santo no meu quarto. E eu via as digitais caindo. E Deus falando para mim, eu vou te capacitar para você fazer com que essas pessoas falem. E você vai usar o que elas são, porque cada um tem o seu jeitinho, não é um padrão. Você vai ajudar individualmente, personalizado cada um. E aí eu fiz um desenho tão tosco e te mandei. Amiga, eu só quero compartilhar com você que Deus falou comigo, então vou montar aqui meio que... Tipo, eu peguei... gente... Não existia nem Canva, né? Não existia nem Canva. Paintbrush. Eu acho que foi no Paint mesmo. Aí, quando você pegou, você falou assim... Amiga, que legal, eu entendi a sua ideia. Deixa, eu vou fazer, então. E aí, você fez e aprimorou, ainda colocou... além da digital, um círculo que seria uma lupa, né? Que é para potencializar a identidade. Isso. Então, gente, quem está vendo aí, a logo do curso Eu Sou foi feita pela Flávia, nesse momento de transição. Nem lembrava, de verdade, não lembrava. Nossa, eu amo. E você vê que é interessante, né? Porque quando eu trabalhava com marcas, a agência... tive uma agência primeiro que trabalhou... era a Ailes, né? Que trabalhou com a indústria diamante. Que foi na época da logo do Que é um Exatamente. E depois que eu montei a Norte Creative, que é meu sobrenome, né? Norte, para dar um norte na criatividade e me especializei em marcas. E todas as marcas já tinham um pouco do profético ali que eu falo, né? Todas as marcas tinham significado. Então, que nem você falou da lupa, assim, potencializar a identidade. Eu sempre tive essa visão, assim, de como trazer alguma coisa a mais, né? Não ser só um desenho bonito, uma marca pelos motivos técnicos, porque deve ser feito assim, mas que sempre carregasse alguma coisa, uma mensagem por trás. E isso eu só transformei, né? Antes eu fazia marcas, agora eu faço arte. Mas a ideia sempre foi essa, né? Trazer, assim, como que a gente pode trazer uma mensagem para as coisas que a gente cria, né? Como a gente pode... O que significa a sua marca? Você pode ministrar a vida de alguém quando você fala isso, sabe? Para potencializar a sua identidade. Então, eu sempre gostei de trazer isso, assim, dar abrir aquela portinha ali para você poder falar e ministrar, enfim, poder compartilhar o que está falando no seu coração também. Então, é muito legal, né? Muito bom. E eu quero que você conte para o pessoal como que foi essa transição, porque você entregou tudo para Deus. Então, como é lindo, né? Quando a gente obedece o chamado do Senhor, Ele faz isso que você falou. O que eu mais gostava de fazer é pintar. Eu pinto. O que eu mais gosto de fazer é abençoar as pessoas. Eu abençoo, que vida linda! Porque foi tudo entregue no altar. Verdade. E como que foi essa transição? Porque você era muito bem-sucedida, tinha empresa. E aí você... Olha, eu ouvi uma palavra esse final de semana ainda. Presbítero Júlio que pregou. E eu acho assim que ela resume exatamente a introdução dessa história, né? Que fala assim da grande pesca, né? Da pesca milagrosa. Que os pescadores estavam lá pescando e não pescaram nada. Jesus entrou no barco e falou, tenta de novo. E eles, putz, a gente já tentou a noite toda, mas vai lá, né? Jesus falou, vamos tentar. E aí eles tiveram a maior pesca da vida deles. E aí... que eles devem ter pensado, agora eu acertei o rumo ali do meu negócio, eu vou prosperar no meu negócio. E aí Jesus falou para eles, agora larga tudo e me deixa. E me segue. Larga tudo e me segue. Então, assim, ele chamou os discípulos no melhor momento profissional deles. Porque é fácil a gente seguir Jesus quando a gente... tá na pindaíba, vamos seguir aqui, vamos fazer um projeto aqui para Deus. Vamos, não tô fazendo nada mesmo. Agora, quando você tá no seu melhor momento, é o lugar ali que aperta, né? E aí, como você falou, eu tava com agência, tinha essa agência com uma sociedade, e... eu creio, assim, que foi Deus que foi movimentando, porque as coisas já não estavam mais legal. Eu sempre gostei, sou publicitária, né? Trabalhava nessa área de agência e sempre amei. Eu trabalhava na parte de criação de publicitário, eu sempre amei. Mas começou a ficar incomodado, assim, as coisas não estavam mais batendo. E eu lembro que um dia na cozinha de casa, assim, eu falei, Deus, por favor, eu quero que você seja meu sócio. Eu quero um negócio, assim, que seja nosso, entendeu? E aí, na mesma hora, assim, me veio na mente... me veio uma frase assim na cabeça, que era assim, escreva a visão em placas para que veja até quem passa correndo. E eu sabia que tinha na Bíblia, mas não sabia onde estava. Fui lá pesquisar, né? E aí estava em Abacuque 2:2, que diz, escreva a visão em placas para que veja até quem passa correndo.
E eu falei, é isso, eu preciso fazer isso. E assim, é engraçado, né? Esses dias eu tenho refletido muito sobre isso, porque às vezes a gente escuta uma pregação, fala tanto no nosso coração, mas depois a gente esquece. Mas quando assim, a gente percebe assim que é um chamado mesmo de Deus, é quando passa anos e anos e você não esquece aquilo lá. Você pode desviar um pouquinho, Deus vem com aquela palavra de novo, sabe? Pra te colocar no rumo de novo. E aí, essa palavra, assim, já tocou meu coração. Eu tenho um momento eureka. Você sabe o que é isso? O meu marido sabe muito bem. Porque quando eu fico muito animada, assim, que tive uma ideia maravilhosa, começa a mover, assim, dentro de mim. Eu falo, ai, meu Deus, eu tô no momento eureka. E eu comecei a ter esse momento, assim, e já comecei a ter várias ideias. No mesmo dia, eu criei o logo, que eu vi, assim, era escrito aba dentro de uma moldura, como se fosse um pôster, né? Um quadro. E já fiz o logo, já criei vários versículos. E na época eu fazia, tipo, tipografia no computador, porque eu não sei fazer lettering. E já comecei a postar no Instagram, no mesmo dia, de um dia para o outro. Eu comecei já a fazer, já criei o Instagram da aba. E algumas pessoas já começaram a comprar de mim sem saber que era eu. E eu fiquei assim por alguns meses, né? Vendendo, às vezes, pro pessoal que trabalhava na agência comigo e sem saber que era eu. Foi, assim, uma coisa meio 007. E foi muito bom, assim, porque eu tava reavivando aquele chamado, assim, né? E depois eu comecei a abrir, eu chegava nas pessoas e falava, qual que é a palavra que fala com você? E aí eu pintava, fazia um desenho, assim, uma arte, né, na verdade, no computador, e dava pra pessoa, e eu via, assim, como que a pessoa se sentia abençoada de ter aquela placa com a mensagem que ela recebeu, que era importante pra ela, ali no lugar que ela pudesse ver sempre, que era o versículo que Deus me falou, né? Escreva a visão em placas para que veja até quem passa correndo. A gente tem que ter ali olhando o tempo todo pra gente não esquecer, porque a nossa mente é falha. E aí comecei a criar, e aí foi indo, assim. E aí a aquarela surgiu porque eu queria uma coisa autoral, eu não queria fugir, eu queria fugir primeiro do computador. Eu queria uma coisa, assim, que fosse manual, porque eu sempre fui meio artista, assim. E aí comecei a pintar aquarela sem nunca ter feito curso, sem saber, assim, da técnica, nada. E comecei a pintar para ter um estilo meu. E isso, assim, desde 2016. Até hoje eu sigo bastante. Tenho um pouquinho... Ai, que lindo! Eu trouxe essa imagem porque tem a ver com arte. Então, assim, comecei a pintar porque eu achei, assim, primeiro... E aí, Deus foi falando aos poucos, né? A aquarela é uma arte, assim, maravilhosa, porque eu acho que Deus está em todas as técnicas da aquarela. Porque é uma técnica que é fluida. Você põe ali a tinta e a água e ela espalha no papel. Você não sabe, não tem muito controle. E com Deus é meio assim, você não pode ter muito controle, não. Você tem que deixar meio fluir. As cores mudam, assim, de acordo com que elas se misturam. E eu sou tão ministrada, assim, com a técnica da aquarela, sabe? E eu comecei a fazer porque eu tinha lá em casa, não porque eu sabia mexer, mas porque eu comecei a pintar, e é o que eu faço até hoje. Hoje eu ainda estou indo um pouquinho, tem um pouquinho da área do digital, estou fazendo no iPad, né, algumas coisas, mas mesmo assim no iPad com essa questão dos traços da aquarela, né, porque eu acho assim que tem muitas técnicas assim, e todas uma fala diferente no meu coração com ministrações, sabe? Então, uso aquarela e eu comecei a pintar para fazer eu fugi um pouco do tema, né? Mas eu vou voltar lá. Não, eu tô chorando porque a presença de Deus tá tão grande que eu não tô conseguindo controlar. Já chorei. É bom, obrigada por não deixar eu chorar sozinha. Mas, voltando, né? Então, eu comecei a pintar e comecei a fazer. E segui em paralelo por muito tempo. Isso foi em 2016. Segui mais uns 4 anos aí. E, assim, eu sempre tinha uma pontinha de faz só isso. Mas, todo mundo sabe, assim, que arte no Brasil a gente tem todos aqueles paradigmas e coisas que são reais, de que é difícil, né? E, assim, como que eu poderia abençoar se eu tivesse isso como minha primeira fonte de renda, né? Então, eu ficava com aqueles bloqueios financeiros, enfim, tinha muita coisa assim que eu sempre falava, eu não posso deixar a agência. Aí aconteceu que eu saí dessa sociedade, abri minha própria agência, que foi a de marcas, né, que eu falei, e eu tava muito bem, muito bem. Eu podia escolher cliente, eu, trabalhava em casa, tinha os clientes que eu ia de vez em quando, mas eu conseguia fazer meus horários, eu já estava ganhando bem financeiramente, eu estava muito bem, muito bem mesmo, assim, muito confortável, aquela situação da nossa vida profissional que você fala, eu tô onde eu tô tranquila, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, com o que eu tenho, eu posso escolher os clientes que eu quero trabalhar. Mas, assim, aquele mesmo sentimento que eu tive lá atrás, quando eu fiz aquela oração, que eu queria que Deus fosse meu sócio, eu sentia, assim, aquele incômodo, eu não tô no lugar certo. Você já sentia assim?
Estou no lugar certo. Tem alguma coisa errada. Pode estar tudo bem, mas não tem alguma coisa errada. E aí, Deus me incomodando, e vinha a palavra, e eu escutava. Onde eu ia, parece que era assim, sai. Se você não fizer o que eu tô te falando, eu vou levantar outro para fazer. E eu, ai, meu Deus, não, né? Mas foi muito difícil. E aí, a virada de chave foi, de tanto reclamar, eu falei pro meu marido, ai, não aguento mais esse sentimento, papai, eu queria trabalhar só com a aba. E ele falou assim, o que está te impedindo de fazer isso? Porque, assim, até a questão de financeiro, já tinha feito uma reserva, assim, nesse plano de sair. O que está te impedindo de fazer isso? E eu... engole o choro, né? Daí eu entendi que era eu que tenho que tomar uma decisão. Eu que tinha que tomar uma decisão. E muitas coisas na nossa vida é assim, né? Depende da gente. A gente pode ficar estudando 1000 anos uma coisa, se você não parar e pôr em prática, não vai acontecer. Então, eu falei, então eu vou fazer isso, né? E aí, quando eu falei assim, então eu vou cancelar todos os trabalhos. Ele falou, todos? Não dá pra manter um ou outro, assim, né? Tipo, pelo menos um. Eu falei assim, ou é tudo ou é nada. Eu sou meio assim, né? 880. E aí, veio uma palavra pra mim que eu não vou saber qual é a referência, mas que fala assim de queimar as carroças. Tem até um louvor, né? Queime minhas carroças. E o que significa isso? É que nem queimar as pontes, né? O mundo usa esse mesmo versículo no sentido de queimar as pontes. Que é, queima a ponte pra você não poder voltar. Então, o que aconteceu ali no versículo? Ele queimou as carroças, queimou os bois, porque ele não ia poder voltar para onde ele estava. Então, assim, se eu mantesse um cliente, qualquer dor de barriga que eu tivesse financeira ali na aba, eu ia voltar. E aí eu cancelei tudo, Mari. Fui cancelando um por um. E era que nem eu contando meu testemunho aqui. Eu ia nos clientes que chorava. E eles, nossa, mas por que você está fechando a empresa? Como assim? É difícil explicar, né? Porque eu tô sentindo no meu coração, porque eu acho que Deus está me falando alguma coisa. E foi muito legal, porque até pessoas que não eram cristãs e tal, teve um cliente meu que ele falou assim, eu admiro muito a sua postura, porque eu tenho sonhos que eu nunca tive coragem de realizar. E essa sua ousadia me inspira muito. Uau! E é uma pessoa que eu sei que ele não vai, assim, tipo, super bem sucedido, cuidando dos negócios da família. Dificilmente ele vai deixar tudo e seguir, sabe? O sonho dele. Aí volta naquilo que eu falei lá atrás. Deus é tão bom pra mim, Mari. Porque assim, tudo... Eu vou chorar de novo. Porque tudo que eu peço, tudo que eu falo, assim, tudo que eu gostaria... Que eu nem peço, não. Que tudo que assim, tem no meu coração que eu gostaria de viver, ele me faz viver, assim. Ele me faz, mesmo que foi difícil e tal, mas larguei tudo. E aí, fiquei só com a aba. E aí, tem outra partinha do testemunho que eu sempre falei, assim, profeticamente, sem pensar, né? Sempre falava assim, quando eu for mãe, eu vou ser madame. Porque eu vou só cuidar do meu filho, pintar. E a palavra Desde pequena eu falava isso. E aí, eu terminei os contratos num dia, foi perto do carnaval, assim, fui cumprindo os avisos e tal. E aí, depois do carnaval, descobri que eu estava grávida. E aí, então, assim, eu até isso eu vejo, assim, que foi o agir de Deus, sabe? Como nossa palavra tem poder, né? E aí, logo depois eu engravidei. E aí, aconteceu uma coisa muito legal também, que foi uma confirmação disso que eu estava vivendo, que foi assim que cancelou os contratos. Eu tive o chamado da editora para ilustrar a capa da Bíblia, né? Sim. Ela devia ter trazido alguma... é verdade. Eu tenho a Bíblia. Oh, meu Deus. E aí, para mim, foi uma confirmação de... Eu falei que vou seguir, né? E aí, segui só com a aba. Até hoje eu estou fazendo isso, né? E é muito gratificante, assim, para mim, ouvir os testemunhos das pessoas, que é o que a gente está comentando aqui, né? Como que a arte falou no coração delas, como que ela foi abençoada, como que, sabe? Chega nos lugares, assim, que a gente não tem ideia, né? E essa foi a transição, assim, bem conturbada, mas, assim, naquela segurança de que prosperidade não é só financeira. Prosperidade é o que está no nosso coração, como a gente sabe que a gente está no centro da vontade de Deus, sabe? Fazendo o que a gente foi chamado para fazer. Pode... Toda hora, assim, vinha aquele sentimento de, eu vou voltar. Não, eu já queimei minhas carroças, eu não vou voltar mais, sabe? E Deus surpreende a gente, né? O tempo Sim. todo, ele não deixa faltar nada. E ele vem com coisas assim, como assim? Eu nem imaginava que eu podia chegar nesse lugar. Exatamente. Você ilustrou a capa de uma Bíblia que foi reeditada, de tanto que vendeu. Sim. E tantas outras coisas que você fez. Então, antes você pintava e você vendia como se fosse o PDF, né? As pessoas compravam, você destinava o dinheiro para as ações sociais, e aí começou a ampliar. Então, hoje tem caneca, tem
vários tipos de quadro. Vários tipos de quadro. E tem também algumas artes que você faz personalizada. Como que funciona isso? Então, a arte personalizada, eu até deixo uma observação que primeiro você precisa me contar exatamente. Algumas pessoas chegam e falam assim, ó, esse versículo fala muito comigo, que é como eu comecei lá atrás, lembra que eu falei que eu perguntava para as pessoas? E você tá livre aí para orar e colocar no papel o que você achar. E tem algumas pessoas que vêm com sonhos. Eu tive um sonho profético. Ai, meu Deus. Porque normalmente os sonhos, assim, são malucos, né? Eu sonhei com uma cachoeira, com um arco-íris, e aí vinha um trem e passava, tipo... né? É meio maluco, então é meio difícil, né? Ai, sim, que legal, meu Deus. Eu vou Então, normalmente, esses eu não costumo fazer, até porque foi o que Deus deu para aquela pessoa. Dificilmente eu vou conseguir retratar exatamente igual. Mas, normalmente, quando eu faço as encomendas, é assim, um versículo que fala muito no seu coração, e aí, o que está lá em Abacuque, eu tenho que escrever essa visão, essa palavra, nas tábuas do meu coração. Então, eu quero que esteja ali visível para que eu fique vendo constantemente e não esqueça do que Deus me falou. Então, hoje em dia, acontece muito assim. A pessoa me faz uma encomenda de um versículo que fala muito no coração dela, uma palavra que ela tem, já fiz assim, da igreja, às vezes um profeta vai e dá uma palavra profética para alguém, e aí transformar aquilo em imagem. Olha que poderoso, né? Nossa, você ter aquela imagem que você vai lembrar sempre do que alguém te falou. Aí tem uma coisa que é muito importante. Em um evento que eu estava participando, uma menina chegou e falou assim, eu queria te dar uma palavra. Queria te falar um versículo que Deus está tocando muito no meu coração, que é Abacuque 2:3. Abacuque 2:2, escreva a visão em placas, para que até quem passe possa ler. E Abacuque 2:3 fala assim... pode parecer demorar, mas espere, porque a promessa vai se cumprir. Olha que forte isso. Porque nem eu, assim, eu tinha gravado tanto Abacuque 2:2 que eu já tinha lido o Abacuque inteiro, mas, assim, não tinha gravado isso. E agora, assim, virou um complemento, né? Dos dois. Então, não só para minha vida, assim, para a história da aba, que eu creio que nem começou, né? O que Deus vai fazer ainda, mas na vida das pessoas também, sabe? Coloque ali em placas o que Deus te falou, a promessa que você tem, porque pode demorar, pode parecer demorar, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Então, a gente tem que sempre gravar isso no nosso coração e ter confiança, né? Como ter confiança diante de tudo que a gente vive. Então, assim, ter ali ilustrado o que Deus te falou, dificulta um pouco a gente esquecer e ajuda a gente a ter mais fé para a gente confiar naquilo, né? E você sempre foi muito generosa. Eu sei que você gosta muito de multiplicar tudo que você faz. E você decidiu fazer faculdade de artes visuais, porque você tem aí um desejo no coração de multiplicar esse talento, que outras pessoas sejam capazes de pintar também. Como que foi essa decisão de, depois de tanto tempo de formada, decidir, quase já 15 anos mãe, depois. casada, mãe, vou começar uma faculdade. Como que foi isso? Eu falo assim que eu sou desbravadora, né? Primeiro daquele baque que eu falo, 40 anos quase, vou começar outra faculdade, vou virar universitária de novo. Mas, assim, o desejo foi já há algum tempo. Eu acho que a maternidade mudou muito isso no meu coração, nessa questão de ensinar outras pessoas. Então, eu já tenho um curso, né, de aquarela profética, de pessoas que gostam de pintar e que querem colocar ali um propósito no que elas fazem. Mas, assim, Deus começou a tocar muito no meu coração uma nova geração, sabe? Porque quando você é criança, quase todo mundo gosta de pintar, de desenhar. Até tinha o seu livrinho, né? Que a Mari pinta, né, Mari? Gente, eu tenho questões com ansiedade, né? E quando eu tenho crises, eu busco alguma forma de me acalmar. E eu tenho Pega pra mim, por favor, o meu livrinho. Esse. Gente, eu comprei no Nagumo. Eu falei... Obrigada. Eu falei pra Flávia, olha isso que eu comprei. E eu pinto, gente. Por favor, vocês vão rir. Quem é artista aqui? Vai. Vocês vão rir. Mas isso é interessante. Eu amo. Olha, gente, me acalma, assim. Quantas vezes eu começo a ficar ansiosa, me dá falta de ar. Eu pego os meus lapisinhos e aí eu sento e começo a pintar. E aí eu comprei esse livrinho de pintura. E aí eu fico lendo a palavra de Deus, vou pintando do meu jeitão. Muito gostoso, né? E assim, nossa, me leva para um lugar de paz. Eu lembro que, acho que foi durante a pandemia que você fez alguns...
Fiz umas ilustrações e disponibilizei gratuitamente o download para as pessoas pintarem em casa. Eu imprimi e pintei. Porque é isso que você falou, Mari. A arte, ela tem, além de tudo que a gente já falou, ela tem um poder tão grande, assim, de reconectar. Porque a gente vive num mundo tão cheio de informação, com tanta coisa acontecendo. E quando você vai pintar, você tá ali, ó. Você tá fora do digital, você volta no manual. Meu, eu sou suspeita para falar, mas assim, é tão bom. E aí, voltando no que eu estava falando das crianças, assim, da nova geração, né? A maioria das pessoas, quando são criança, uma das primeiras atividades, eu vejo pelo Joaquim, é pintar, é desenhar, é mexer com tinta. E a gente vai perdendo isso ao longo da vida. E eu, assim, a minha vida, eu nasci artista, né? Meus pais tinham uma papelaria e eu vivia ali no meio de papel, tinta, lápis. Eu sempre gostei disso, de desenhar, de pintar. E aí eu vejo, assim, que eu me desviei um pouco do meu propósito artístico quando eu entrei na faculdade. Porque, assim, quem fazia artes plásticas há 15 anos atrás? Ninguém. Então, eu fiz publicidade meio na área de criação, porque era uma área parecida. E eu vejo isso em muitas pessoas que queriam ser artistas, que queriam seguir o chamado, assim, de arte. E teve que parar porque teve que trabalhar, teve que crescer, teve que virar adulto de novo, assim, né? E a arte não é considerada como uma profissão de adultos, né? E aí, isso, assim, Deus tem me despertado muito. Porque o mundo tá cheio de gente... O mundo das trevas é mais astuto do que o da luz. Então, assim, na área das artes... foi totalmente negligenciado, assim, né? Então, as pessoas que queriam ser artistas viviam uma vida louca e são, né? Ainda muitos muito bem-sucedidos. E a arte, assim, foi deixando de ser importante no reino de Deus, né? Então, Deus começou a me despertar muito, assim, pra gente começar a incentivar, fazer as pessoas acreditarem que é possível viver de arte, que é possível continuar um dom, um talento de pintar, de desenhar. A maioria das crianças, Mari, a maioria das crianças sabe desenhar bem, sabe pintar bem. E isso vai se perdendo. Por que vai se perdendo? É um dom natural, sabe? Da criança. Deus tem me ministrado tanto, Mari, sobre crianças. Porque, assim, tudo que eu vejo... tem vários versículos, né, que falam sobre crianças, mas, assim, tudo que eu vejo, assim, Deus ensina se a gente tiver um coração igual de uma criança. Isso é muito forte. Nossa, é muito forte. Porque a gente é todo lascado depois que a gente cresce. Porque a gente perdeu esse coração de criança. Então, eu até estou fazendo uma coleção nova, que é sobre crianças, né? Que cada ministração você pode relacionar assim, como Deus falaria isso com uma criança? Como o nosso coração adulto bagunça o simples de Deus, sabe? Então, Deus tem me chamado muito, assim, para ensinar, para passar para pessoas, principalmente para crianças, para incentivar pais a incentivarem seus filhos, sabe? Então, enfim, aí voltando na faculdade, né? Surgiu algumas oportunidades, assim, de dar aula para criança mesmo, só que eu não tenho a faculdade. Infelizmente, para dar aula mesmo, não cursos livres, né? Mas em escola, em faculdade, precisa ter a graduação. Então, por que não? Pode ser que não. Eu não me vejo, assim, trabalhando numa escola, assim. Mas, assim, pode ser que eu tenha um projeto. Eu não sei. Eu sei que eu estou, assim, me preparando para algo que eu acho que Deus vai fazer na minha vida, sabe? Então, eu comecei o ano passado a Faculdade de Artes Visuais. E tô amando, porque é o que eu queria fazer 15 anos atrás. Então, eu falo que eu tô voltando a ser... Eu estou voltando aonde eu me desviei do que eu era para ser, sabe? E aí, estou fazendo artes visuais. Eu não sei ainda, assim, te dizer exatamente o que eu vou fazer com isso. Mas eu me sinto assim que... Sabe aquela coisa? Eu quero conhecer as nações. Você tem passaporte? Não, não tem. Então, assim, vai fazer o que você pode fazer e depois você vai descobrir como que vai acontecer. Então, eu tô fazendo isso. Eu estou fazendo artes visuais. Eu tenho muito desejo de poder passar o que eu sei para outras pessoas, principalmente para os pequenos. E estou me preparando para o futuro. Você sabe que você está falando isso... eu voltei, eu acho que mais de 10 anos atrás. Teve uma conferência no Bola, uma conferência profética. Era o Kevin Leon. E ele fez... Acho que estava ele e o pastor Felipe Parente. E eles estavam falando sobre arte. Nossa, me arrepiei. E aí eles falaram que, assim... que o povo de Deus, eles tinham que se levantar, porque o mundo estava dominando tudo, mas que não existia ninguém mais criativo do que Deus. E o que Deus ia derramar para aqueles que estivessem abertos à arte seria algo assim que ninguém seria capaz de pensar, porque era algo do céu. E ele falou, se capacite. Se capacite. Isso foi em 2000...
2014, acho que foi o finalzinho de 2014. Foi isso. Finalzinho de 2014. Ou comecinho, ou meio de 2015. Foi na conferência. Eu sei que eu saí de lá. Eu falei, eu vou voltar pro teatro. Eu vou voltar pro teatro. Eu não sei por quê, mas eu vou fazer. Porque eu tinha feito um curso de teatro na Fundação das Artes, quando eu era adolescente. Depois, já jovem adulta, eu fiz um curso no Wolf Maia, comecei a graduação e parei. Porque eu fui... Virou adulta. Eu fui... Não, olha, mudando totalmente de assunto, mas é que é um testemunho muito louco. Eu fui para a Austrália e quando eu voltei para o Wolf, só que foi quando eu realmente tive um encontro com Deus. E aí eu me matriculei, no fim deu um rolo lá, mudaram a data. Eu tinha que fazer, só tinha de sexta e sábado, só que era o dia do teatro na igreja. E aí eu tinha, assim, tido realmente uma entrega verdadeira com Deus ali. Porque eu nasci dentro da igreja, mas foi quando eu estava com uns 21 anos que eu tive uma experiência com Deus e eu estava, assim, rendida. E eu lembro que eu falei, não vou poder fazer, pode devolver a minha matrícula, tal, eu vou fazer teatro na igreja. E eu fazia parte da Igreja Batista de Santo André e, nossa, foi muito legal. A gente fazia muitos evangelismos, batíamos de porta em porta, fazíamos pecinha, tal, umas esquetes. E depois passou. E eu lembro que eu sempre falava assim, não, teatro. Daí eu falei, nessa conferência, eu falei, não, eu tenho que me capacitar. Eu não tinha que ter parado. O que aconteceu? Mas eu entendi que naquele momento foi uma escolha porque Deus queria ver onde estava meu coração. Então, naquele momento foi importante. Eu era muito imatura para estar no teatro, porque quando você estuda arte, é tudo muito... tem algumas coisas que são meio intangíveis, elas são muito sedutoras, elas te levam para algum lugar. E eu acho que eu não estava nesse momento, eu precisava estar mais madura. E aí eu voltei para fazer o teatro. E logo eu criei o curso Eu Sou. Olha só. Aí eu entendi. Você não sabe, mas assim, se você não tivesse tomado aquele passo, você não estaria pronta para criar o curso, né? E é interessante você falar isso, né? Porque quando eu falo aqui de arte, não é só, eu tô falando da nova geração e tal, não é só pintura, música, dança, teatro, né? Então, assim, são várias áreas da arte que foram meio deixadas, assim, né? Que as pessoas não dão valor, não incentivam a continuar, a propagar, né? E eu sinto muito isso, assim, a gente tem que se preparar, mesmo sem entender, sabe que negócio pisa e depois Deus vai pôr o chão, assim? A gente tem que se preparar agora. E eu não sei exatamente como vai ser usado, mas eu tenho certeza que vai ser usado. Vamos gravar um podcast 2025, 24, 25, 26, 2030. Não! Ainda esse ano, que aliás eu quero saber quais são os planos para esse ano de 2023. O que você tem aí preparado? Pode revelar? Oi, por favor, posso contar? Ainda está empresário. Empresário, por favor, posso estar em contrato já? Está no jurídico, ainda não posso revelar. Ai, Mari, é engraçado, né? Porque até quando a gente conversou, fez um escopo aqui do que a gente ia conversar, eu tenho muita vontade esse ano de criar conteúdo nesse sentido, assim, de ensinar pessoas, de colocar para fora, não só eu acho assim que a parte de pintar eu vou continuar pintando, talvez eu dê uma paradinha com as encomendas, porque eu quero criar esse tipo de conteúdo, de instrução, mas assim, eu recebi também assim uma palavra, né, novamente agora esses dias, que assim, tudo que eu for fazer vai prosperar desde que eu não pare de pintar, porque o que Deus me chamou para fazer é escrever em placas. Então, assim, o que eu tenho para dizer desse ano, assim, dos próximos passos não vou parar de pintar, de preferência, assim, diariamente, e manter isso daí, porque tem toda a rotina de uma empresa, né? Então, às vezes, a gente deixa de pintar para fazer outras coisas. Então, assim, quero me dedicar muito a ter tempo para ficar pintando mesmo e instrução. Eu quero criar coisas para as pessoas aprenderem. Agora, qual é a área? Se vai ser a parte técnica da pintura, se vai ser a parte de ser artista, se vai ser a parte de se ver como artista. Eu quero muito, no meu desejo no meu coração, é muito que seja algo com crianças, né? Mas, assim, eu tô meio... Deixa Deus levar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O meu negócio é pintar. Eu vou pintar. E aí, o que for surgindo vai ser nessa área, assim, de educar.
Ai, que delícia. Não vejo Muito a hora bom. de ver tudo que você tem aí para compartilhar, porque é um sonho. Eu quero que você deixe aí pro pessoal o seu site, o seu @, porque você que está assistindo, você precisa conhecer a aba, você precisa conhecer a Flávia, você vai ficar apaixonado. Então, conte ali para a sua câmera. Bom, o site da aba é www.aba com H, porque é a aba de Abacuque, né? abaposter.com.br. O Instagram também é abaposter. Todas as redes sociais é abaposter. E me sigam e espero assim que alguma arte lá possa tocar o coração de uma forma diferente. E, por favor, me escreva o que foi que falou com você naquela arte, porque isso é o que faz eu continuar. Na verdade, mais do que qualquer outra coisa que compra, o que me faz continuar é saber que está tocando o coração de pessoas. Que bênção. E o seu curso de aquarela profética também está lá? Também está no site, disponível. Aham. E elas conseguem comprar os produtos? Sim, os quadros estão todos no site. A gente tem parceria com uma loja que faz canecas e outros produtos que vão sair esse ano. Muita coisa legal, assim, bolsa, caderno, vários produtos que também está disponível as informações lá no site. Que delícia. Muito obrigada, amiga, por ter agradeço. aceitado esse café. Foi muito bom, as duas chorando aqui. Eu adoro ser vulnerável. Sim, total. Ai, que gostoso. Obrigada. E você que acompanhou a gente, obrigada pela audiência. Acho que você também deve ter se emocionado aí, porque, gente, a presença de Deus aqui está tão grande, tão palpável. E meu desejo é que ela tenha chegado aí no seu coração. E que você possa entrar nos canais de comunicação da Flávia, né? Que é o Instagram, o site, e que você seja tocado por essa arte, que você seja ministrado. Porque, realmente, independente da língua, independente de qualquer coisa, essa arte vai tocar no seu coração, que ela possa trazer respostas para os anseios mais profundos. Obrigada! Quer um café?